Pois bem, queridos, continuamos agora com a parte 2 da nossa aula 6, falando sobre missões, evangelismo e evangelização. Agora nós vamos falar sobre a tríplice missão da igreja no mundo: para com Deus, adoração; para consigo mesma, comunhão; para com o mundo, evangelização. Esta é própria do capelão. O capelão pode desenvolver várias funções no ministério cristão, mas a principal mesmo é a evangelização. Mas é lógico que não é só a evangelização. A evangelização é a principal, é a área principal, ele é feito para isso. Pastor Bento, mas você é capelão militar e disse que desenvolvia no quartel, toda terça-feira um culto no quartel, e você não é evangelizador. Existem várias formas de evangelizar. Se pode evangelizar ensinando. Aonde eu estou, aonde eu chego, estou ensinando. Seja no quartel, seja num presídio. Já fiz também trabalho nos presídios, colégios, universidades, empresas. Já trabalhei também ministrando em empresas. É o trabalho do capelão. Agora, como o meu dom é ensinar, eu posso evangelizar ensinando. Existem várias formas, não existe uma única forma. Então, queridos, a missão do capelão hospitalar é dentro dos hospitais e clínicas, ok? Vamos lá? A tríplice missão da igreja no mundo, continuação. Como evangelizar em hospitais? Precisa ter ética, respeito, submissão e obediência. Aqui nós chegamos num ponto bem interessante. Mais adiante, em outra aula, nós vamos voltar a tocar nesse assunto, porque vamos ter uma aula falando sobre ética. Ética cristã no ministério do capelão. Eu vou só anunciando aqui, mas nós vamos falar sobre isso. O capelão precisa ter ética. Quando nós falamos de ética, isso tem a ver com o comportamento, com a conduta pessoal. O capelão precisa respeitar os demais, precisa ser submisso. O tema da submissão é um assunto que algumas pessoas, principalmente as mulheres que eu digo, vírgula, as que não têm o Espírito Santo na vida, se contorcem, se retorcem e se entortam e resmungam quando ouvem essa palavra. Mas eu botei uma vírgula, né? Eu disse só as que não têm o Espírito Santo, porque elas têm nojo dessa palavra. As feministas, vou ser logo claro, elas têm raiva dessa palavra. Nós homens não temos problema com essa palavra, porque nós homens e também as mulheres que têm o Espírito Santo, todos sabemos que submissão é um princípio universal, que todo ser humano, sem exceção, eu disse todo ser humano sem exceção, todo ser humano tem que praticar o princípio da submissão. Eu estou dando um toque nesse tema aqui, mas está dentro da aula de ética. Não existe na face da terra nenhum lugar aonde você e eu cheguemos que não tenhamos que ser submissos a algum lugar. Você chega na porta do banco com um capacete na cabeça, o guarda vai mandar você tirar o capacete para poder entrar no banco. Você não pode dizer, não, o capacete é meu, eu entro do jeito que eu quiser. Não, não pode. Obedeça, seja submisso, porque aquele guarda ali na porta do banco, ele é uma autoridade delegada, ele está representando alguém maior que colocou ele ali. Então obedeça, seja submisso. Você chega num lugar, em algum lugar do mundo, aonde você for, você tem que ter submissão. Não existe esse lugar, não. Não existe. Só na sepultura. Na sepultura você pode brigar, gritar, gemer, se contorcer, dizer que não está de acordo. Na sepultura pode. Lá ninguém vai ditar norma para você. Lá você pode gritar. Na sepultura, grite à vontade, pode gemer, pode dizer que não está de acordo, faz o que você quiser lá. Só na sepultura que lá você não precisa de submissão. Você pode fazer a coisa do seu jeito. Mas fora da sepultura, tem que ser submisso. Todos nós. Eu devo ser submisso. É todos, eu disse todos, literalmente todos. Efésios capítulo 5, versículo 21.
diz: sede todos submissos uns aos outros. É todos mesmo, literalmente todos, ok? Eu não gosto dessa palavra. Na sepultura está o problema resolvido. Não tem preocupação, lá se resolve tudo. E obediência, submissão e obediência não é a mesma coisa, é diferente. Mas eu vou deixar para explicar a diferença na aula que vai falar sobre ética, tá bom? Princípios de ética na evangelização. Tom de voz baixo, tanto na evangelização como na oração. Porque às vezes o capelão está no hospital, imagine o capelão pentecostal. Eu sou pentecostal, viu, irmãos? Assembleia de Deus é pentecostal, né? Ao dizer que eu sou assembleiano, não precisa dar mais explicação. Pentecostal, batizado. Acho bonito ver irmãos, desculpe a ironia, irmãos dizer que Jesus não batiza mais no Espírito Santo. Já batizou no passado, no dia de Pentecostes, mas de lá para cá não. Desculpem a ironia, tá? Eu sou batizado no Espírito Santo. Pastor da Assembleia de Deus tem que ser batizado no Espírito Santo. A Assembleia de Deus não consagra nem diácono se não é batizado no Espírito Santo, menos pastor. Que, por certo, a palavra consagrar é uma das que se usa de forma figurada, uma representando a outra. Não é a palavra certa. A palavra certa é separar, não consagrar. Pois bem, queridos, mas esse não está fora do tema. Entrando aqui no tema, o capelão pentecostal chega no hospital, a vontade dele é gritar, falar, porque na verdade o pregador pentecostal, irmão, é mais a cultura pentecostal. Se o pregador pregar num tom de voz manso, um tom de voz normal, a própria igreja diz: não tem unção. Não tem unção, quer dizer que a igreja já adotou como cultura, e isso é uma vergonha, viu, irmão? É aí que os irmãos das outras denominações, que eu respeito as outras denominações, eu tenho muito carinho, muito respeito pelas outras denominações. Eu não sou do tipo que diz que não só tem salvação na minha igreja, não, de jeito nenhum. Eu respeito as outras denominações. Só que eu fico com vergonha de algumas coisas da nossa denominação Assembleia de Deus diante de irmãos de outras denominações. Porque é cultura nossa, se o pregador pregar num tom de voz baixo, normal, não tem unção, a igreja de logo não tem unção, porque a igreja adotou como norma que unção é gritaria. Não, irmão, não é assim não tem nada a ver. O pregador pode pregar num tom de voz normal, sem gritar e ter unção. Mas a igreja já tem na mente que se não gritar, então vai no hospital, evangelizar no hospital, enfermos ali, alguns deles até sentindo fortes dores, dor de cabeça, etc. O pregador, o capelão começa a gritar, pregar em voz alta, e na hora de orar começa a falar em línguas, que o falar em línguas é uma coisa, é um recurso reservado para a nossa intimidade com Deus. Mas tem gente que gosta de falar em língua até nas lives, fazendo live. E é o que mais dá audiência, é o que mais dá like, é o que mais dá comentário. E às vezes dá até dinheiro, né? Porque chega longe, né? Aí vai ser monetizado. Falar em língua nas redes sociais dá dinheiro, você sabia? Não é o meu caso, né? Porque é um recurso para a nossa intimidade a sós com Deus. Aí o pregador começa a falar em língua ali no hospital, é preciso vir uma enfermeira mandar ele baixar a voz. Ô, meu irmão, vergonha. Meu irmão, você é um capelão, você está no hospital evangelizando, fala baixinho. Lá tem, na parede, tem uma imagem assim, mandando fazer silêncio. É permitido o capelão fazer seu trabalho? É. Irmão, mas respeita as normas, fala baixinho, até na hora de orar, ora como se não fosse pentecostal, ou seja, ora em si. E os demais irmãos que acompanham o capelão, deixa o capelão orar sozinho. Não, mas aqui o pentecostal ora todo mundo de uma vez só. É típico nosso, pentecostais, orar todo mundo de uma vez. No hospital não deve ser assim, tá acompanhado? Tem uma equipe de irmãos, deixa só um orar. Os demais, ora em silêncio, só com a mente, só com o entendimento. Pois bem, queridos, vamos concluir aqui esta parte. Princípios de ética na evangelização, tom de voz baixo, tanto na evangelização como na oração. Evitar julgamento temerário, precaução nas palavras para não ofender, porque o ser humano tem a tendência de julgar. Você está doente por sua culpa, algum pecado, você lembra dos amigos de Jó? Você não ia adoecer se você não tivesse pecado, adoeceu por alguma coisa que você fez, julgamento temerário, julgando segundo as aparências. Os próprios discípulos de Jesus disseram: Senhor, porque ele pecou para que nascesse cego ou foi os pais dele que pecaram? Porque não pode uma pessoa sofrer um mal se ela não for merecedora. Se está sofrendo é porque merece, alguma coisa errada fez. Irmão, o ser humano é assim. Não venha dizer que você não é assim, que todo mundo é assim. Todo mundo julga segundo as aparências. Não escapa um. Dos que nasceram de Adão, bom, Adão não nasceu.
Adão não teve um nascimento. Mas de Adão para cá, todo mundo julga segundo as aparências. Você vê uma coisa, já vai julgando longe da verdade. Jesus condenou isso e condena até hoje, ok? Então, proporcionar cura interior, porque o paciente está ali no hospital, os médicos estão cuidando do problema físico, mas o capelão tem que proporcionar cura interior. Por isso que eu recomendo o capelão fazer também o curso de terapeuta. Porque o terapeuta tem a ver com terapia. Terapia é tratamento, tratamento da alma. Os médicos cuidam da parte física, mas o terapeuta, e no caso o capelão, sendo terapeuta, cuida da alma. Porque uma pessoa que está num leito de um hospital, além da dor física, ela tem um problema emocional. Está em hospital, está hospitalizado, não é bom. Então ela precisa de uma palavra de esperança e de cura interior. Continuamos aqui. Isso tem que ser tratado com o paciente e com os familiares dos pacientes, respectivamente, ok? Tipos de evangelismo: evangelismo pessoal, casa por casa, através dos missionários; evangelismo em massa, cruzadas, através de evangelistas diversos, rádio, TV, internet e outros meios, né? Existem vários. Queridos, nós estamos concluindo por aqui. Esse tema aqui dos 7 passos para a salvação, são 7, tá bom? Veja que são 7 passos para a salvação. Um ponto polêmico. Eu não vou explicar aqui, mas você pode estudar isso aí. Pode até tirar um print para estudar as referências com calma. Queridos, muito obrigado. Os aspectos da salvação não vou explicar neste momento, explico depois. Eu agradeço imensamente a sua participação nesta aula número 6, parte 2. Deus abençoe a todos, na paz do Senhor Jesus, e até a próxima.